eu sou o professor Márcio e nessa questão nós vamos trabalhar um conceito na, na equação, na resolução de equações do segundo grau, pouco comentada, na maioria das vezes deixada de lado pelos alunos. A questão, ela diz o seguinte, é uma questão que caiu num concurso aplicado pela Sesgran Rio no ano de 2022, de nível médio. Para B pertencentes aos reais, considere a equação 2x mais B igual a x ao quadrado menos 2x menos 4. E aí ele continua. A equação dada possui duas raízes distintas. Quando é apenas quando, e aí você vai ter que escolher uma opção correta, mas para isso você tem que ter a teoria de uma equação do segundo grau, sobretudo uma equação do segundo grau completa, porque esta questão ela trata exclusivamente sobre discutir o discriminante da equação. Bom, veja, quando eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, vírgula, sendo o a um número diferente de zero e b e C, pertencente aos racionais, por exemplo, aos números racionais. Aos números racionais, por exemplo. Nós vamos ter situações interessantes. Que situações? A respeito de discutir o Gente, por que está dando esse sinal? Discutir o discriminante ou o delta dessa minha equação. Quando eu tenho uma equação nesse tipo aqui, que é uma equação completa, né? Deixa eu colocar aqui igual a zero, né? Que é uma equação completa. Curioso que eu não... Estranho. Não estou conseguindo entender. Só um instante, pessoal, que está dando um probleminha aqui, né? Acho que agora melhorou um pouco. Estabilizou aqui o foco. Bom, quando eu tenho uma equação do segundo grau completa, porque nós vamos discutir o discriminante, ou seja, o delta da minha equação, eu vou ter três situações interessantes que a gente pode discutir. Se eu encontrar um delta maior do que zero, eu vou ter o quê? A equação o quê? Admite duas raízes reais e diferentes. Note que ele usou uma palavra sinônima de diferente, né? Então, se eu tiver um resultado cujo delta for igual a zero, nós temos uma equação que admite duas raízes iguais, ou seja, duplicidade de raízes. O que quer dizer isso? Que o x' é igual ao x duas linhas, sendo a equação na variável x. Então, prestar atenção nisso.
Quando eu falo duas raízes reais e diferentes, quer dizer que o x' vai ser diferente do x de x duas linhas. E uma terceira situação que pode acontecer é quando o delta for negativo, quando for menor do que zero. Aí você vai parar a resolução, se você estiver resolvendo uma equação no campo dos números reais, você vai estar, poderia até colocar racional, poderia colocar reais aqui, né? Números reais. Bom, quando você está discutindo uma equação no campo dos reais, você vai ter uma impossibilidade de continuar a solução. Por quê? Porque não vai existir nenhum número real cujo delta vai ser negativo, porque haja visto que na fórmula resolutiva o delta vai estar dentro do radicando de uma raiz quadrada, né? Então, não existe raízes reais. Essas três situações, uma delas pode acontecer ao resolver uma equação do segundo grau. E a equação que nós temos ali é a seguinte, eu vou transcrever ela aqui para a gente começar a trabalhar. Eu tenho 2x mais b, e ele fez isso de covardia, porque para confundir você com o b da equação, que é o coeficiente da equação, esse b aqui não é coeficiente da equação, né? Porque ele não está acompanhando a variável x ali, e mesmo que se tivesse, aí ele seria, né? Nesse caso, ele seria considerado como um coeficiente, mas não necessariamente o b que a gente costuma tirar na nossa equação. Vocês vão ver isso daqui a pouco. 2x menos 4. Bom, a primeira coisa é organizar a casa, né? É você colocar a equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, ó, eu vou colocar, eu tenho que x ao quadrado, estou repetindo, menos 2x menos 4. Eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado. Menos 2x menos b. Isso é igual a quem? Se eu tirei daqui, ficou zero lá. Posso melhorar essa expressão juntando os termos semelhantes. Então, eu vou ficar assim, ó, menos 2x com menos 2x dá menos 4x. Fiquei com x ao quadrado, menos 4x menos 4 menos b. Isso é igual a zero. Perceba que, ao tirar os coeficientes, o a da minha equação, se você considerar uma equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o a é o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado. Como não existe nenhum número, 1 vezes x ao quadrado, o a é 1, né? O b está bem tranquilo, cuidado que esse b é o coeficiente, é o menos 4. E o nosso c aqui, ó, representa exatamente, olha a confusão que ele faz, ó. Eu tenho o b que é menos 4, que é o coeficiente da equação. E o menos 4 menos b, podemos até usar um b aqui maiúsculo, né? Se você quiser usar um b maiúsculo, fica até melhor para você entender. Então, menos 4 menos b é o c da minha equação. O que diz a condição? Ele quer saber o seguinte, qual é o valor que o b vai assumir para que essa equação dada, esta aqui, admita duas raízes reais e distintas. Distintas quer dizer o seguinte, diferentes, certo? Bom, para que isso aconteça, a condição
A condição é que o delta seja maior do que zero. E com isso aqui você já elimina um monte de situações, talvez você nem precise fazer mais nada. Porque aonde o delta for maior do que zero é a resposta certa, tendo em vista que nas opções dadas, se vocês observarem, já dá até para matar a questão, sabendo isso. Nas opções dadas aqui, você elimina um monte que são absurdos. Por exemplo, essa questão aqui é falsa, essa é falsa, essa aqui é falsa, essa aqui também é falsa. A única certa é a letra B. E nós vamos concluir isso agora. Vamos lá. Como é que eu acho o discriminante da equação? O discriminante da equação é o B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso discriminante, o B é menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 4. Aí eu vou usar parênteses, evidentemente, vezes o B. E aí você tem o seguinte, você tem que delta menos 4 ao quadrado, quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. 4 vezes 4, 16. Agora, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Menos com menos dá mais. 4 vezes B, 4B. Perfeito. Feito isso, vamos juntar aí o que dá para somar, né? 16 mais 16, 32. Mais 4B. Perceba que agora nós vamos aplicar a condição para encontrar essa possibilidade de ter raízes diferentes. Então, a condição é: o delta deverá ser maior do que zero. E o delta é quanto? É 32 mais 4B. Então, 32 mais 4B deverá ser maior do que zero. Assim sendo, 4B tem que ser maior do que menos 32. Certo? Passando o 4 para o outro lado da igualdade, o B tem que ser maior do que menos 32 sobre 4. Portanto, B deverá ser maior do que menos 8, como eu disse anteriormente. Pessoal, para aqueles alunos que têm muita dificuldade em distinguir quem é maior e quem é menor, eu sei que esse contexto pode ser muito bobinho, mas são nas questões fáceis que a gente acomete os maiores erros. Então, olha só, para você que tem dificuldade de interpretar quem é maior e quem é igual, quem é maior e quem é menor aqui, qual é o sinal que diz que é maior e o outro é menor, basta você fazer assim, ó, corta no meio. Que número é esse? 4, corta no meio. Que número é esse? 7, né, pessoal? Aqui mais ou menos assim dá para entender. Aqui, ó, que número é esse? 4. Que número é esse? 7. Então, esse aqui, ó, se esse representa o sinal menor e esse representa o sinal maior. Parece bobagem, mas tem alunos que têm realmente dificuldade. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe o máximo que puder. Se inscreva no canal. Bons estudos a todos vocês e até o próximo vídeo.